Graça e paz da paz do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Nesse dia de hoje eu quero compartilhar uma palavra que tem me chamado muita atenção, né? Evangelho de João, capítulo 10, que diz a partir do versículo 7 ao 16: Tornou, pois, Jesus a dizer-lhe: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrão e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenha vida, e tenha com abundância. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, mas o mercenário, que não é pastor de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Esta é uma palavra que Deus tem tocado no meu coração para compartilhar. Por quê? Porque a necessidade. Tem muita gente sendo enganada. Tem muita gente sendo levada por filosofias vãs, tendo palavras que não são agradáveis ao Senhor. E aqui a palavra diz que a porta é Jesus. Nós não temos condições, eu não tenho condições de conduzir ninguém através de mim para a palavra, mas eu tenho condições daquilo que Deus me permitiu, de falar da palavra. Eu não sou o dono da verdade, mas eu ouço a verdade, que a verdade é Jesus. Ele é o dono da verdade, ele é a verdade, o caminho e a vida. E eu quero deixar para vocês, né? Aqui Jesus diz assim, ó: eu sou a porta, se alguém entra por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. E em versículo 11, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então, são muitas colocações que o Evangelho tem daquilo que Deus permitiu através de Cristo. Aqui mais na frente diz assim, ó: assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Então, procura ver o pastor que está te servindo. Se ele está dando a vida por você, pelos seus irmãos, pelos amigos, pelos conhecidos. Vê se ele está sendo um com Deus. Se Deus está sendo um com ele nesse propósito de estar apacentando as ovelhas. A igreja precisa ter mais apacentamento. As ovelhas precisam sempre ser conduzidas. As pessoas se convertem, batizam, se convertem e acabou. Precisa apacentamento sempre. Jesus pergunta a Pedro 3 vezes se ele amava: apacenta minhas ovelhas, apacenta, arrebanha minhas ovelhas. A vida do pastor é sempre apacentando, ele não pode parar. Muitas ovelhas se desviam, muitas ovelhas se dispersam por causa da falta de apacentamento. E Deus está olhando, Deus está cobrando. Deus está cobrando de você que está à frente. Está aí muito elegante, muito bacana, falando maravilhas. Mas a viúva e o órfão, os necessitados, está sendo visitado. Está sendo acolhido, está sendo ajudado, está sendo esquentado no inverno. Jesus, ele deu a vida. E a palavra diz que na cruz ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, todos os nossos pecados. Nós temos que crer, nós temos que olhar para a cruz, saber o quanto que o preço que Jesus pagou ali por nós. Você que está desanimado, você que está enfraquecido, você que está triste
com certas coisas na igreja ou em casa. Quantos casais estão precisando de ajuda? Quantos filhos estão precisando de apacentamento? Muitos pais, muitas vezes, não estão sabendo corrigir os filhos por falta de apacentamento, irmão, por falta de ajuda. Não existe ninguém que vai conseguir algum objetivo se não tiver ajuda. Jesus é a porta, mas precisa de alguém. Alguém precisa transmitir a transferência dessa passagem. E para poder passar nessa porta, tem que pagar um preço. Primeiramente, seu ego, seu eu tem que ficar para trás. A palavra diz que você tem que negar a si mesmo para poder seguir a Cristo. Como alguém vai te seguir se você mesmo não nega a você mesmo? Você tem que negar, você não pode estar na vaidade. Você não pode querer estar na mídia. Você não pode querer ter milhões de seguidores, porque com milhões de seguidores você não vai entrar ali. Não tem como você entrar. Você vai ter que deixar isso para lá. Né? Aqui a passagem diz, né, que o diabo que ofereceu a Jesus todos os reinos da terra. Jesus não ofereceu reinos da terra para ninguém. Ele oferece os reinos do céu, não os reinos da terra. E o diabo levou Jesus para o deserto para poder oferecer todas as coisas. E Jesus não aceitou nenhuma delas. E você, muitas vezes, você quer ter membros, você quer ter 1 milhão de membros, de seguidores, mas isso não vai trazer salvação. Você precisa ser pastor, ter o pé no chão, seguir, visitar as ovelhas. As ovelhas precisam, os apriscos precisam. Aqui Jesus diz assim, ó, ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas. Elas ouvirão a minha voz e haverá um rebanho, um pastor. Eu quero deixar essa passagem para você, irmão. Eu não estou aqui acusando, criticando ninguém. Eu estou falando para aqueles que estão desviados, aqueles que estão tristes, enfraquecidos. Muitas pessoas estão dentro da igreja há muitos anos. E o pastor só sabe ver ele sentado ali. Vá lá visitar esse irmão. Irmão, o que você está entendendo da palavra? O que você está precisando? Explica a ele o método de ele ter uma unção, um quebrantamento, uma mudança de vida. Jesus, portanto, Deus leva o povo do Egito para o deserto. E ali o deserto era para ser dependente dele. E o povo abriu o bico, não quis ficar na dependência dele. E você sabe o que aconteceu. Então, mas mesmo assim, Moisés, como pastor, Moisés teve que cuidar das ovelhas, teve que chorar, teve que brigar com Deus para que Deus não destruísse aquele povo todo. E a gente, muitas vezes, você se desvia, o irmão peca, e ele é condenado à morte, sem salvação. Não existe um perdão da igreja para essa pessoa que pecou. Aquele amor que tinha pelo aquele irmão foi todo embora. E Jesus fala, né? Aquele que não tem pecado, aquele que não peca, atire a primeira pedra. Aquele que não peca. Jesus pergunta ali e fala aquele que não peca. Não é pergunta aquele que vai pecar ou aquele que já pecou. Não, aquele que não peca. E a palavra diz, né? Se a gente disser que não somos pecadores, mentirosos somos. Todos nós somos pecadores. Precisamos de ajuda. Se Deus não ajuda os pastores, como os pastores vão nos ajudar? Mas se Deus ajuda os pastores, por que os pastores não ajudam? Não seja paciente com as pessoas que estão desviadas, as ovelhas que estão perdidas. Elas precisam ser buscadas, ser achadas. Elas precisam se entregar. Existe outro rebanho, aqui Jesus fala, existe ainda outras ovelhas que não são desse aprisco. Cuidado para depois você não ficar para trás. Porque existe outro rebanho. E esses rebanhos vão ouvir a voz do Senhor.
A palavra diz também que os últimos serão primeiro. Não esqueçam disso. Jesus é o bom pastor. Ele é a porta. Somente Ele é o caminho. Somente Jesus é Deus. Só Ele, só é através dEle. Eu quero deixar essa passagem para você. Seja você aonde você estiver, seja qual for o seu problema, qual for a sua luta, Senhor, abra o seu coração, perdoa e dá o perdão. Aceite o perdão do irmão. Visite o irmão que está fraco, abatido, que está afastado da igreja. Vá visitar um irmão no hospital, no presídio. Os lares estão precisando de ajuda. Em Atos dos Apóstolos diz, né, que todos tinham em comum no partir do pão, em todas as coisas. Procure ter tudo em comum com o seu irmão. Perdoa seu irmão, perdoa seu vizinho, seja ele quem for, pode ser o maior traficante, o maior bandido. Mas perdoa, ama, chore por ele, para que Deus possa fazer. O amor é o principal de todas as coisas. Só podemos vencer com o amor. Sentimento de carinho, de amor. Não de arrogância, não com desprezo. O desprezo, ele enfraquece tanto o outro como a ti próprio. No momento que aquele irmão que você desprezou, ele vai sofrer, mas ele vai suportar. Mas você, muitas vezes, não. Ele vai ficar sempre com aquela raiz de amargura dentro de você. Amém? Graça te damos, Senhor. Obrigado porque Tu és o nosso pastor, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Salmo 23 diz que o Senhor é o nosso pastor e Ele não nos falta. E Ele não nos falta. O Senhor é nosso pastor e o Senhor não tem nos faltado, Pai. Muito obrigado por esse dia, Senhor. Eu agradeço pelas casas, pelas famílias, Senhor. Dê oportunidade, Senhor, todos nos lares se reunir em Teu nome, Pai, para que possa glorificar o Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu te louvo, te exalto, te agradeço, Pai, por todas as coisas. Visite, Pai, aqueles que estão desanimados, aqueles que estão abatidos, enfermos, Senhor. Visite aqueles que estão na igreja, Senhor. Visite aqueles que estão num presídio, Senhor, no hospital, Senhor, num colégio, numa faculdade, Senhor, aqueles que estão fazendo um curso. Senhor, liberte, Senhor, esse documento que todos esperam aqui, Senhor. Senhor, a causa que está perdida para aquele irmão, Senhor, que o Senhor venha prover todas as condições, Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu te louvo, te exalto e te agradeço. Amém.